né, de hoje, conectando aqui com os nossos personagens, né, personagens da mitologia grega. E só um momentinho, estou conectando o book. E a gente vai aprendendo a partir desses personagens muito sobre a nossa personalidade, muito sobre aquilo que nós podemos entender mais sobre nós mesmos, né? E a partir daí, nós usarmos muitos desses arquétipos para que o nosso viver fique um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Nós hoje vamos falar da personagem Iris, né? Ela é a segunda personagem que nós vamos tratar nessa parte da moral, dos princípios morais, né? Da, da humanidade, né? Do ser humano na realidade. E ela vai trazer assim um complemento desde o primeiro personagem do Dionísio, o quanto em cada deus, em cada deusa da mitologia grega vai acrescentando na personalidade dele desde que ele foi criado, né? Então tem muitas informações que a gente pode tirar das lives anteriores para que a gente possa aí realmente entender o processo, né, da nossa vida, do nosso autoconhecimento, da nossa forma de nos relacionarmos, né? Porque todos esses personagens, a partir do primeiro, que é Dionísio, eles nos ensinam como nos relacionar com o mundo, como nos relacionarmos com o outro e mais do que isso, a partir de como nós nos relacionamos com a gente mesmo, né? Porque é muito a gente cobra muito das pessoas, né? Com que a gente se relaciona, que elas sejam da forma como a gente acredita que elas deveriam ser, que elas tenham a moral, os princípios, os valores de acordo com aqueles que nós temos, né, em nós. E isso gera muitos conflitos. Então, todos os nossos conflitos começaram na humanidade porque nós nos relacionamos uns com os outros. Nós nos relacionamos no trabalho, na família, na sociedade, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser. Nós encontramos companheiros ou companheiras de jornada em que a gente acredita que ali tem um processo evolutivo de cada um a partir da junção, né? A partir de duas personalidades diferentes, por mais que as pessoas digam, a gente tem tudo a ver, não, são as diferenças que realmente contribuem, né? Não existe um ser humano igual ao outro, assim como não existe um dedo igual ao outro da nossa mão, né? Então, os desgastes nos relacionamentos, qualquer que seja a ordem dele, amoroso, familiar, de trabalho, de amizade, se dão muito pela forma que nós deixamos de nos conhecer e aplicar a tolerância aos diferentes, né? Então chega um determinado momento que aquele pozinho mágico da paixão, né? Ele faz com que aquilo fique sem fluidez, que aquele relacionamento fique sem fluidez. E é exatamente isso que Íris traz para nós hoje, né? É uma deusa que ela é a mensageira de Hera, né? É a deusa das deusas. Ela traz, assim, ela é a contraparte feminina de Hermes, que nós já falamos, é o segundo personagem lá atrás, né? É o emissário, não sei se vocês lembram dele. Então, a Íris, ela foi meio que, vamos dizer assim, adorada por deuses imortais justamente devido à sua natureza amorosa, benevolente. Ela trabalha para que os relacionamentos tenham fluidez, para que aquele fluxo, aquela energia que ficou estagnada, seja pelo tempo, seja pelo distanciamento entre as mentes, né? Seja para o que for, ela ainda traz uma esperança
de construir, através da cooperação e da harmonia, um fluxo para aquele relacionamento, para essa forma de nos relacionarmos, né? Então, nada está perdido, né? Qualquer que seja a situação, o relacionamento, o desgaste, a tristeza, a chateação, a decepção, o cansaço que às vezes a gente sente de carregar o outro no colo, enfim, seja o que for, tem esperança através dessa personagem que traz tantos ensinamentos, né? Que é Íris. E ela, eu não vou falar muito sobre a história dela, eu nem preparei muito essa live hoje, mas ela era comprometida com o deus dos ventos, que como que era o nome dele mesmo? Zéfiros, né? E todas as formas de relacionar esses 4 personagens, Atenas, que a gente falou na personagem passada, agora a gente está falando de Íris, é a segunda personagem que trata sobre a moral humana. Então, aqui, nesses 4 personagens, a gente vai tirar a lição de moral, vamos dizer assim, né? Que são importantes, né? No caso de Íris, ela traz para Dionísio, que é o primeiro personagem, né? Os traços de personalidade que são muito importantes para que a gente desenvolva a qualidade de fazer escolhas inteligentes, né? A gente, a gente usa da emoção, né? Mas baseada na cooperação e na harmonia. Então, a necessidade de fazer esse sentimento, essa relação fluir, né? É o arco-íris que tem na representação. Aqui está a foto. Lembra que eu falei que eu estou usando as fotos de uma artista? Eu já falei o nome dela. São cartas como cartas de um livro e tem cartas de tarô, né, na realidade. Mas elas têm uma simbologia muito bacana. Então, esse arco-íris aí que aparece, ele significa a ponte entre o céu e a terra, né? Aquela ponte que traz para nós a força de algo superior, né? Não importa em que você acredite, né? Mas existe uma força que nos move, e hoje eu até falei sobre ansiedade num videozinho que eu fiz, né, que conecta a nossa mente com o nosso coração. Então, é importante a gente alimentar disso, né? E ela traz a esperança através dessas taças aqui, ó, que ela segura e ela vai movendo a água de uma taça para outra, né? Opa, desculpa. A possibilidade de renovação num relacionamento, né? É o que eu falei, ainda tem uma gotinha de esperança, né? Então, também essas taças de ouro e prata refletem o quê? O sol e a lua, né? Então, é aquela dualidade, né? É aquele sentimento que liga o nosso consciente com o nosso inconsciente, né? É o feminino e o masculino. É, então, nós trazemos aqui uma conexão, né? A polaridade da terra e da água, as diferenças, né? Elas refletem realmente isso, a capacidade de unir os opostos. É por isso que é a deusa da harmonia, né? A deusa Íris. Então, os sentimentos, na realidade, vamos dizer assim, eles diferem um pouco das emoções, porque a emoção é mais visceral, né, como eu falei. E os sentimentos, eles realmente trazem aquela faculdade, aquele dom de fazer uma escolha, vamos falar assim, inteligente, vai, uma escolha consciente, né? Então, os objetivos que mais a gente aprende na moral dessa deusa, né, é objetivar realmente a cooperação e a harmonia nos relacionamentos. Nenhum relacionamento ele se solidifica ou ele faz com que a gente cresça se não existir a cooperação, um goal, um objetivo em comum, né?
muitas coisas, e até às vezes no gráfico da vida que eu faço, dos relacionamentos, a gente vê, e eu comento muito isso, é, onde está o propósito de cada um, né? Existe no relacionamento um propósito maior para aquilo, né? Um objetivo que vai levar aquelas duas individualidades a conquistar o modo de viver. É como viver em sociedade, né? Você tem que cooperar, porque quando você deixa de cooperar, o fluxo vai diminuindo, acaba, e há o inverso, o oposto, né? Ao invés da cooperação, começa a vir a competição. Um competir com o outro, um quer falar mais que o outro, um quer saber mais que o outro, um está mais certo do que o outro, né? E começa a se sobrecarregar nessa energia de competição até sem que a gente perceba. E a competição, ela gera a destruição da espécie, né? Foi assim desde que as amebas, desde os primeiros micróbios, né? É assim que está acontecendo também com a coletividade humana, né? É preciso a gente mudar essa mentalidade para que não haja uma autodestruição. Claro que sempre vai aparecer uma coisa nova, né? Mas num relacionamento é importante começar a trazer essa harmonia, esse fluxo de energia que vai visar algum gol comum. Então começa com as coisas pequenas, né? Vamos traçar alguma coisa que é para o bem dos dois, né? Ou das partes, né? Vamos começando assim a reconstruir aquele relacionamento já desgastado, já cansado, ou mesmo que já começou sem fluxo, né? Por algum motivo. Porque também na lição de moral dessa deusa Íris, existe no relacionamento o comprometimento. Então, já, vamos dizer assim, uma forma de se relacionar que não tenha nada que alimente aquela energia, que tenha um pouco mais de profundidade, de sentimento, de emoção, que saia daquele nível de superficialidade, ela, ela vai dar essa fluidez. Porque o resto é mesmo passageiro, né? Se não tem comprometimento, não tem fluidez, não tem nada, e já nem é um relacionamento tão saudável assim, né? Mas a gente precisa buscar essa fluidez, sim. São momentos em que nós encontramos, né, na vida, principalmente os relacionamentos longos, né? Eles têm eles têm que se autoalimentar. Não é uma acomodação que normalmente acontece, né? As pessoas se acomodam com aquilo e deixam de enxergar os objetivos em comum, né? Então, isso vai ficando, transformando o relacionamento, às vezes não numa direção tão positiva assim, porque para alguns traz o sofrimento, para outros traz a acomodação, tá tudo bem, eu me sinto segura, me sinto bem assim. Então, a gente não cabe aqui julgar é, cada tipo de situação, mas sim dizer que existe essa energia, essa fluidez e essa característica nossa que nós podemos buscar nesses arquétipos, né? Então, o que difere a deusa Íris, por exemplo, e Atena são totalmente opostas. Apesar do sentimento de benevolência e tudo mais, elas têm visões diferentes, né? E justamente nessa forma de se relacionar, vamos supor, Íris era querida, como eu falei, né, por todos, pelos deuses, pelos mortais, mas sempre existe aqueles opostos, né, que não concordam às vezes com aquela maneira de agir, né? Por exemplo, Atena, ela apesar de ser aquela que negocia, que ela tem uma forma mais estratégica de lidar com as situações, ela não coloca emoções nenhuma na forma de
transmitir a moral dela, né? No caso, Iris, não, ela traz essa emoção, esse sentimento, e ela trabalha com isso. A emoção e sentimento, que, como eu falei, não são tão similares assim na forma de que a gente possa fazer fluir e ter essa cooperação. Mas, enfim, nós conseguimos sim nos renovar pela harmonia, depende do nosso querer, de usarmos esse arquétipo, como eu falei, de importante na formação da nossa moral, dos nossos princípios, dos nossos valores, na convivência humana, né? Então, a missão de Íris é unir os opostos, né? Através do individual. Você não perde a sua individualidade, você não perde a sua personalidade, né? Um relacionamento nesse processo harmônico, cada um é o que é, cada um é o que é, né? Você não precisa se anular ou perder a sua personalidade em função do outro. Não, você une o que cada um tem de melhor, você tolera e você objetiva propósitos que vão trazer benefício para os dois, mesmo com as personalidades diferentes, né? Então, é muito superficial até o que eu estou falando, apesar da profundidade, mas tem várias situações que a gente pode tentar usar mais desse arquétipo em nós, né? Na realidade, ela representa essa ponte, então, que tem uma essência pura, tranquila, com conflitos também, como eu falei, mas a gente usa da sabedoria, da inteligência para fazer as melhores escolhas, que sejam escolhas voltadas para a união, para a harmonia, para a evolução. Isso não significa que não possa haver um rompimento dessa relação de qualquer forma. Ou você sai, viaja e você se afasta das pessoas, ou num relacionamento as pessoas decidem se separar, o que for. Mas mesmo assim, tudo se dá de uma forma harmônica, coerente, de cooperação, onde todos saem com um crescimento maior dessa situação, né? Então, acreditem aí que essa deusa nutre relacionamentos, ela traz energia, ela traz fluidez, né? Basta entender aí esse processo, né? E um processo de autoconhecimento e transformação, né? A partir do momento em que duas individualidades procuram algo que vá fazer sair da estagnação, né? Que procure evoluir mesmo, né? Não se conformar com as coisas como elas são, né? Buscar resposta, buscar saída, buscar soluções, fazer com que haja essa fluidez que é a energia de Íris, né? Mesmo que haja uma relação conflituosa, como eu falei, ainda assim, trabalhando em cooperação e harmonia, você vai, mesmo que mudar a forma de se relacionar, mas você ainda mantém a integridade da individualidade de cada um, né? Eu acho que isso é um dos maiores desafios hoje, né? Entre os relacionamentos que a gente vê, é, entre pais e filhos. A gente sempre tem uma expectativa, às vezes, até inconsciente, nem sempre é consciente a nossa expectativa. E cada gotinha que afasta daquele objetivo em comum, né, daquele ideal ou daquela forma de você se entusiasmar com a vida, né, vai deixando, vai minando, né, as situações. Então, busque o entusiasmo, busque ser quem você é, busque interagir de uma forma cooperativa sempre, né? Busque a harmonia, mas observe o que é que você tem no seu sentimento, nas suas emoções, o que a sua mente e o seu coração unificados estão falando para você, né? Será que você tem aquele brilho, aquela força, aquele entusiasmo, você está na alegria,
você está na boa disposição, né? Quando a gente está para baixo, é normal, você cai, você levanta, mas você está sempre buscando a fluidez, né? Então, presta atenção nessa fluidez, né? Busca, não percam essa fluidez. Em nenhum momento é que ela está estagnada, ou que o sentimento, a relação, ou seja, o que for que possa estar estagnado, tem sempre uma solução para que isso comece a se movimentar, né? Nada no universo é estático, né? Então, a estagnação, vamos dizer assim, que a gente sente que não está avançando, que não está fluindo, que tem alguma coisa segurando, né? Olha para dentro, transforma aquilo que tem que transformar, busca nesses arquétipos. Olha, a gente já está. A Iris é acho que a 11ª, né? Personagem. Quantos personagens até aqui? Quantas ferramentas a gente tem para buscar essa harmonia que a gente tanto busca, né? Mas essa harmonia tem que estar dentro de nós. A cooperação tem que estar dentro de nós. É como o nosso universo interior, né? As nossas células têm que trabalhar em cooperação para que a gente tenha saúde, né? A nossa mente tem que estar em conexão com o nosso coração. Então, tudo isso é a vida, né? Então é o que eu tinha para passar hoje desse personagem. Espero que a gente possa refletir nela, né, em Íris. E a gente se vê aí na próxima segunda-feira ou daqui 2 semanas, vamos ver. É para que a gente possa trazer o terceiro personagem, que vai ser surpresa, da outra lição de moral que a gente vai tomar aí. São 4, hein? Essa daqui já é a segunda. Então, um abraço a todos, uma noite feliz. Obrigado para aqueles que estejam assistindo agora ou que vão assistir no agora daqui a pouco, ou amanhã, né? Fica aqui a minha gratidão, força a todos e vamos lá, fazer a vida fluir, tá bem? Um abraço então, boa noite para todos. Eu vou aqui me desconectando, deixando aí uma boa noite para quem é noite, né? Agora. Obrigada, pessoal. Obrigada, obrigada. Lê, saudades, me liga. Um beijo no coração. E essa live, como todas as outras, vai ficar no meu canal do YouTube. Para quem não viu as lives anteriores, pode aproveitar e passar lá e trazer aí um pouco mais de agregar todos esses personagens, né? Um abraço aí a todos e até a próxima.